Amém. Paz do Senhor a todos. Ai, confesso que o coração está saindo pela boca, né? Mas não é eu que dirijo os passos, é o Senhor que dirige os meus passos. Então, eu só agradeço a Ele por essa oportunidade, agradeço também a vida de cada um por estar aqui. E eu creio que o que Deus tem é para todos nós, né? Mas que a gente realmente esteja atento e pronto para receber. Porque muitas das vezes as palavras são ditas aqui, mas a gente está disperso, porque a gente não quer mudar. Mas é tempo de mudança. Quando veio essa palavra arrependimento, gente, como é forte, né? Porque assim, eu vou lá para trás, lá na minha vida lá atrás, de quando comecei a servir a Cristo, com 15 anos de idade, e ver o que Deus fez para mim até aqui, até mesmo em um período que eu também fiquei afastada do Senhor, mas Ele, com a sua misericórdia imensa, me trouxe de volta. E depois disso me firmei até hoje. E esse ano de 2014, faz 10 anos que a gente está aqui na restauração. E eu falo com o coração hiper agradecido, porque foi aqui que eu aprendi muito do Senhor. Foi aqui que eu aprendi a crescer, através da célula. Eu me emociono. Mas eu sou grata a Deus. Por isso que eu falo para vocês que nunca... sim, amados, pode se assentar. Nunca deixa nada passar despercebido, sabe? Porque você, às vezes, deixa de receber a bênção, porque você estava distraído. Então, fique atento. Eu quero falar da mensagem de Zacarias 1, do 1 ao 6. Mas, como eu estava falando, foi aqui que eu conheci Jesus e aprendi a caminhar com Ele através da célula. Era muito tímida, todo mundo falou sobre timidez aqui nesse púlpito. Eu era muito tímida. Só até hoje, né, filhos? Mas Deus, Ele transformou. Então, o que eu não aceito é aquela palavra: eu nasci assim, vou morrer assim. Não, isso não existe. Porque eu sou prova viva que Deus, Ele muda, que Deus, Ele transforma, né? Então, basta a gente querer mudar. Então, aqui em Zacarias 1, do 1 ao 6, fala: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. No caso, sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem entenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras. Assim Ele nos fez. Forte, né? Mas, trazendo essa palavra para os dias de hoje, Deus quer mostrar, quer ensinar algo para nós. Aqui fala que Zacarias foi levantado para exortar o povo, a fazê-los com que eles se arrependessem. Muitas vezes a gente pensa assim: é só pecado, né? Sim, também. Mas o arrependimento espiritual.
Muitas das vezes, a gente, com o caminhar dos dias, dos anos, o amor para com Deus vai se esfriando, se torna tudo normal, tudo... Alô? Tudo como se fosse tudo normal, né? A gente vai levando a vida, está normal, vamos levando, está normal. Mas aqui Deus ele fala, exortando Zacarias, porque aquele povo estava vindo cativo de Babilônia. Eles tinham sofrido lá, né? Já era a segunda geração. Os pais já tinham morrido, porque eles foram rebeldes, foram teimosos, não queriam ouvir os profetas. E eles estavam retornando, só que, ao invés deles retornar para o Senhor, eles, vamos ficar aqui mesmo, né? Vamos levando a vida. E hoje em dia está assim. Se a gente reparar para ver, nós somos cristãos, estamos dentro de uma igreja, muitas das vezes vemos só, oi, eu vim para a igreja hoje, mas não nos entregamos para o Senhor. Não nos entregamos por total a Deus. Ele quer uma entrega genuína. Ele quer, sabe, quando você simplesmente não se importa com quem está do seu lado, e você fala com Deus, você se abre para Deus, e Ele entra, o Espírito Santo faz um mover maravilhoso. Ele quer isso. Ele quer essa intimidade nossa com Ele. E aqui fala daquele povo, que era um povo rebelde, mas que Deus tem um amor imenso. Olha como Deus nos ama. Hoje estamos aqui ouvindo essa palavra. Hoje Ele está nos dando a oportunidade de ouvir. Se arrependam. Se arrependam, sabe, do seu esfriamento espiritual. Se arrependam de não buscar o Senhor todos os dias. Se arrependam. Não é só o pecado também, mas tem coisas que Deus quer no nosso particular com Ele. Quer ouvir a nossa voz, ouvir a nossa oração, nem que seja oi Deus, tudo bem, eu estou aqui. Ele quer nos ouvir. E aquele povo, Zacarias foi lá, foi exortar, exortou aquele povo, e aqui fala, no versículo 3, portanto, diz eles, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos para a gente hoje. E eu me tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ele fala aqui, diz o Senhor dos Exércitos. Se repararmos, várias vezes ele repete isso, porque é o Senhor que pede de nós hoje o conserto, que pede de nós hoje o arrependimento, né? Então, assim que a gente possa, eu falo assim, se aproximar. Eu estava até falando para o Vitor, nem sei onde que ele está escondidinho. Eu falei assim, Vitor, eu vou contar um testemunho lá. Não, mãe, a senhora com esses montes de testemunho, é melhor não. Mãe, não fala. Mas eu vou contar. Quando eu comecei a caminhar na restauração, e a gente participava da célula, como eu falei, eu sempre fui muito tímida. Porém, tinha um desejo de aprender, de crescer. Não falo para vocês que eu gravo versículos, não gravo, minha memória não grava. Mas eu busco a palavra, né? Deus me dá aqui. E assim, uma vez tinha uma célula abençoada no sábado, na casa da minha irmã, e eu fui trabalhar na segunda-feira, e trem, vocês sabem que é uma loucura, lotado, e o pessoal empurra, e eu sempre fui muito brigona, né? Confesso para vocês que eu fui, viu, gente? Fui muito brigona, e, tipo assim, encostou no meu, né? Não parece, mas eu era, viu, gente? E nesse dia eu estava ali com um louvor no ouvido, falando com Deus, e falava assim, Senhor, como eu estou mudada. Deus, olha como eu estou mudada. A mulher está aqui me empurrando, estou perfeito. Mas, gente, vocês não sabem. Quando a gente se acha, tem que vigiar. Na hora que eu fui descer do trem, a mulher me deu um soco nas costas do nada, e eu automaticamente virei e dei um tapa no rosto. No mesmo instante, as lágrimas escorreu, me constrangi,
porque eu estava me achando. Eu falei, Senhor, olha, eu não mudei nada. Pai, me perdoa, eu ainda não mudei. Eu preciso mudar e muito. Então, o que eu tiro com isso também, que muitas das vezes o arrependimento, ele vem com lágrimas, realmente, sabe aquela dor que você sente no coração, aquele constrangimento de você perceber que você magoou alguém, feriu, porque Deus, eu estava ali falando com Deus, toda feliz, de repente isso acontece, Deus mostrou para mim, você precisa mudar muito. E eu chorei, e eu conto para eles, o Renato, ele ri, né? Mas eu conto porque é um testemunho, foi algo que aconteceu comigo e nunca mais aconteceu. Porque são coisas que Deus ele quer nos mostrar, aonde precisamos mudar, o que Ele quer mudar na gente. E muitas das vezes as coisas acontecem, poderia muito bem ter saído dali, essa mulher, né? Nossa, não. Na mesma hora veio o constrangimento e a tristeza de ter feito algo que feriu a moça, e eu também feri o Espírito Santo, feri a Deus. Então, é isso que Deus nos chama a atenção. O que temos feito hoje para Deus? Como temos agido? Será que realmente somos apenas uma pessoa que vem para a igreja, senta, ouve Deus falar, porque Deus fala. Como Deus fala aqui nessa igreja, como Deus me ensinou, como Deus tem me ensinado. Mas será que a gente tem posto em prática? Deus nos chama hoje para um particular com Ele, para que a gente se volte para Ele, sabe, se voltar mesmo, é por total mesmo, não é pela metade, se voltar é a entrega mesmo. E aquele povo, quando Zacarias chamava a atenção deles ali, para que eles se arrependessem e voltassem, eles, acredito que eles até lembravam, realmente aconteceu isso com meu pai, com a minha mãe, aconteceu outra coisa, eles foram cativos, sofreram. Por que eu quero passar por isso? Tem testemunhos, tem vivências próximas de nós, que temos que tirar como exemplo, né? E não simplesmente, foi ele que passou, nunca vai acontecer comigo, então deixa eu fazer do jeito que eu quero. Não faça do jeito que você quer, porque Deus, Ele é justiça. Deus, Ele é justiça. E a sua palavra jamais volta vazia. Então, tudo que a gente faz aqui, que gera consequência, porque a gente é consciente das coisas que a gente faz, é diferente das pessoas do mundo. Eu sempre falo isso, né? É diferente dos do mundo que não conhece a palavra. A gente está aqui, recebe a palavra. A gente tem que ter temor e tremor. Sabe, aquela obediência. É como se fosse meu pai. É que eu perdi meu pai, perdi cedo, tinha 23 anos. Mas, sabe aquela obediência que você tem que ter pelo seu pai, aquele amor que você tem? É a mesma coisa com Deus. Você não vai querer magoá-lo, filho. Hoje, as igrejas ensinam. A gente vive pela graça. Pode fazer o que você quiser, que você amanhã pede perdão, está tudo certo. Mas tudo que a gente faz consciente tem uma consequência. Tudo que a gente faz consciente vai ter uma correção. Porque Deus é correção. Ele é amor, sim, lógico, mas Ele é correção. Então, Deus quer chamar a mim e a sua atenção para o arrependimento. E não é tempo mais de brincadeira, de brincar de ser crente, né? É tempo de reconstruir o templo, de reparar o nosso altar com Deus. Eu pedi para a Bia, né, Bia? Você não é obediente. Então, é tempo de repararmos o nosso altar com Deus. É tempo de conserto. Eu achei muito lindo, realmente, essa mensagem desses 12 dias desse ano, né? Arrependimento. Então, que a gente venha colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado nesses 12 dias, que a gente realmente venha buscar crescer na presença dEle, que a gente venha procurar amadurecer. Não é vergonha
sabe, eu sei que muitas vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu não sei orar, eu não consigo falar com Deus. Gente, Deus é tão simples. Se você falar, Pai, olha aqui por mim, sabe, Deus, eu estou aqui. Ele está te vendo, Ele está olhando por você, sabe, Ele está posto para te abençoar, porque a alegria dEle é de nos abençoar. Muitas das vezes, a gente não recebe a bênção e fica questionando a Deus. Por quê, Senhor? Por quê? Não questiona a Deus. Ele sabe de todas as coisas, e tudo vem sempre no tempo dEle. E muitas das vezes, a gente precisa estar preparado para receber. Porque se a gente não se prepara, como que Ele vai abençoar? Então, se preparem. Se preparem, gente, que esse é o ano que eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas espiritualmente. Sabe, porque a gente fica esperando muitas das vezes bênçãos materiais. Ele dá. A gente fica esperando muitas das vezes cura. Ele dá. A gente fica esperando tantas coisas de Deus e esquece do principal que Ele está cobrando hoje da gente. A intimidade, o arrependimento em crescer espiritualmente. Senhor, onde eu tenho que mudar? Se perguntem, onde eu tenho que mudar, Senhor? Naquele dia no trem, eu falei, Senhor, eu tenho que mudar. Nossa, tem que mudar muito. E eles sabem que eu era brava no volante. Me fechava também. Mas Deus, Ele vai mudando. Ele muda, mas a gente tem que querer. Porque eu sempre falo para elas assim, Deus, Ele não pega a gente à força, Ele jamais, Ele é educado. Eu sempre falo que Ele bate a porta e a gente tem que abrir para Ele entrar. E é a palavra dEle que ensina, não sou eu que estou falando, é a palavra. Então, se Ele está batendo hoje na porta do seu coração e querendo que você pare e olhe para você. Olhe, Senhor, onde eu tenho que mudar? Senhor, o que eu preciso mudar? Senhor, o que eu preciso fazer para ser diferente? Eu não quero ser como os do mundo, eu quero ser diferente. Quero ser realmente um exemplo, quero ganhar vidas, quero trazer vidas para o Senhor. Hoje a gente está na casa de Deus, a gente não tem essa ânsia, essa vontade de falar de Deus, do amor de Deus. Cara, Ele tem pressa. Ele tem pressa. As coisas estão acontecendo, os nossos olhos estão vendo. E Ele quer agir. Gente, eu estou tão feliz por vocês aqui hoje. Sabe, eu contemplo a glória do Senhor na vida de cada um. E eu sei que Deus é maravilhoso. E esse falar dEle com vocês hoje. Pare um pouco. Apenas feche os seus olhos. Sinta que o que Ele tem para você hoje. Nossa, Deus é maravilhoso. E eu tenho certeza que grandes coisas Ele vai fazer, porque cada um está recebendo aqui a sua essência, a sua particularidade. Cada um aqui tem o seu particular com Deus, o seu modo de agir, de ver, de interpretar. Mas hoje os olhos estão abrindo para o lado espiritual. Não pense vocês que a oração não está sendo ouvida. Não pense vocês que Deus encolheu as mãos. Não. Elas estão estendidas. Mas Ele só espera de nós uma posição. Aqui no versículo 4, fala, não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora a vossos maus, convertei-vos dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem se atentaram, diz o Senhor. Então não devemos querer ser como os nossos pais. Sabemos que aquelas, assim, o pais que eu digo, ter referências ruins, viu, gente? Não é, meu pai e minha mãe são bênçãos. Mas assim, ter referências de coisas ruins, de coisas que acontecerem, você ficar martirizando aquilo, vai ser também assim na minha vida. Não, não. Já caiu por terra. A partir do momento que a gente aceita o Senhor Jesus, somos novas criaturas e tudo se faz novo. Então Deus, Ele nos quer apenas que a gente entenda e abra o nosso entendimento para o novo dEle.
E hoje pode ser um novo dele na sua vida. Amanhã a gente não sabe, né? Nós só vivemos o hoje, amanhã nós não sabemos. Tudo pertence a ele. Então, que a gente deixe de brincar. Eu coloquei novamente aqui, não brinque. Não sejam teimosos, né? Vamos seguir o exemplo de Jesus. Vamos trazer ele para nossas vidas diárias. Sabe, vamos ter particular, vamos falar com ele, vamos andar com ele. É tão lindo quando a gente anda com ele. É tão maravilhoso poder ouvir a voz dele. É tão lindo saber que ele cuida da gente em todo tempo, em todo momento. Uma vez eu estava indo embora para casa e estava dirigindo e um rapaz atrás de mim acelerando e ouvi uma voz: deixa ele passar, deixa ele passar. As crianças estavam até comigo. Eu só saí da frente e ele bateu no carro da frente. Então assim, Deus, ele fala todo o tempo, mas a gente tem que estar sempre atento. Às vezes a gente se preocupa tanto, na verdade, né? É com a dívida, é com a saúde, é com problemas, é com tudo, e se esquece de Deus. Mas quando, gente, vocês não entendem, mas assim, é tão maravilhoso quando você confia nele. Sabe o que você entregar tudo na mão dele e falar: Senhor, estou descansando, é o Senhor que dirige, é o Senhor que guia, é o Senhor que cuida, é o Senhor que instrui, é o Senhor. Não tem nada a ver comigo, nada é para mim, tudo é para a honra e glória de Deus. Então assim, que nós possamos realmente trazer essa mensagem para os dias de hoje e captar o que Deus tem. Ande em obediência, em temor. Tenha um ânimo, porque dias melhores virão. Não desanime, sabe? Não pare. Eu sempre falo nos grupos, às vezes eu posto as mensagens, porque em nenhum momento eu desanimei. Sabe, não vou dizer para vocês que a minha vida foi fácil. Não, em nenhum momento eu desanimei. Eu simplesmente, quando a gente confia, a gente se lança mesmo para Deus e fala: Senhor, eu posso chorar diante de Ti, como eu choro, mas eu confio nas Suas promessas. Então, é assim que Deus quer, que a gente seja dependentes mesmo, que a gente se entregue mesmo, né? Que a gente se lance, sem pensar no amanhã. Então, precisa haver arrependimento, precisamos voltar para Deus espiritualmente, crescer espiritualmente. Vocês acham que é difícil crescer espiritualmente? Alguém tem dificuldade de falar com Deus, de orar? Alguém tem medo de Deus? Porque às vezes, né? Eu tenho medo de chegar diante de Deus. Não tenha. Porque, como eu disse, Ele está de braços abertos. Ele está esperando apenas a nossa atitude, a nossa posição diante dEle. Sabe? E Deus, Ele é tão lindo, tão maravilhoso, que viemos nos posicionar diante dEle e se entregar por total. Que Ele possa caminhar todos os dias com cada um de nós. Que possamos, sabe, ouvir o falar dEle no nosso ouvido. Que é tão lindo, que é tão importante nos dias de hoje, ter esse crescimento espiritual, essa liberdade de estar com o Pai. Porque os nossos olhos e os nossos ouvidos verão muitas coisas. Se você não estiver forte com Deus, é perigoso que caia. Então, se firme enquanto ainda é tempo. Se firme com o Senhor, enquanto ainda Ele te chama. Ei, venham. Ele te chama. Amém? Então, que vocês possam ficar na graça do Senhor, na misericórdia do amor dEle, porque Deus, Ele é... Eu sou, sabe, muito grata a tudo que Deus faz e tem feito por mim. Fiquei muito feliz por minha filha, hoje ela veio me visitar, né, Bicho? Muito te ama. Então, assim, Deus, Ele é maravilhoso.
E eu só agradeço mesmo. Amém? Agradeço a oportunidade. Espero que o Senhor tenha falado com vocês. Uma mensagem pequena, mas venhamos crescer espiritualmente como Ele tem desejado. Amém?